Ok. Boa tarde a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre cálculo 2. Bem, então, na última reunião, na última parte, né, da última aula, aliás, a gente começou a estudar um pouquinho, né, sobre o plano tangente, tá? Ok, então vamos iniciar hoje lembrando essa definição, certo? E como sempre, a motivação está no cálculo 1, né? Então, sempre é bom relacionar as ideias, né? Do que a gente já sabe, no cálculo 1, né? Então, no cálculo 1, a gente estuda principalmente funções diferenciáveis definidas sobre um intervalo, né? Então, seja f, uma função definida sobre um intervalo aberto de R com valores em R, né? Então esse daqui vai representar para nós um intervalo aberto. Intervalo aberto, né? Tá. E vamos assumir que essa função aqui é uma função diferenciável, né? Ou seja, em qualquer ponto existe a derivada. Isso significa a noção de diferenciabilidade no contexto do cálculo 1, né? Tá, e vamos tomar também um ponto desse intervalo aberto, não é isso? Tá, então a equação da reta tangente, né? Estamos falando contexto cálculo 1, né? Então, a equação da reta tangente ao gráfico, né, dessa função f, que passa pelo ponto A, vírgula f de A, o gráfico de f no ponto A, vírgula FA, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde a todos. Tá. Então, a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto A, f de A, é dada da seguinte forma. Vamos chamar de tal, né? Então, a equação, né, é y menos, né, FA, certo? Igual, coeficiente angular, que vem a ser a derivada, não é isso? Nesse ponto, vezes x menos a, correto? Essa daí é a equação da reta tangente, né? Geometricamente, bom, se a gente tem aqui o sistema, o plano cartesiano, né? E digamos que a nossa função é essa daqui, uma função suave, né? O intervalo I seria esse domínio aqui, né? A projeção, né? Digamos, tudo isso daqui é nosso intervalo I. E nesse intervalo a gente está considerando um ponto, né? Digamos, esse ponto A, certo? Então, esse ponto A tem sua correspondente imagem aqui, F em A, tá? Então, nesse ponto aqui tem coordenadas A, F de A, certo? E a equação da reta tangente vai ser geometricamente essa daqui, né? Aquela que intuitivamente cortaria, pelo menos nessa vizinhança, num único ponto, ao gráfico dessa função, que justamente seria esse ponto aí, não é isso? Ok? Então, isto aqui é a equação da reta tangente, né? Analiticamente, é essa daqui, correto? Y menos f de A igual a f' em A vezes x menos A, certo? Isso aí a gente já sabe do cálculo 1, não é isso? Pois bem, agora vamos considerar uma função de duas variáveis, né? Tá? Vamos considerar agora, sejam
f, uma função definida sobre um subconjunto aberto, né, o D, um subconjunto aberto de R2, né? Esse aqui vai ser o domínio, né? Então vamos exigir que esse subconjunto, né, seja aberto, não é isso? Com valores reais, né? Uma função de duas variáveis que toma valores na reta, certo? Ok, e vamos assumir que trata-se de uma função diferenciável, né? Diferenciável. Quando a gente fala assim diferenciável, né? Então está implícito que ela vai ser diferenciável em qualquer ponto do domínio, certo? O que significa isto? Significa que existem as derivadas parciais, né, em cada um dos pontos, e além disso, satisfazem aquela condição de que o limite, né, quando TS vai para 0, 0, do resto dividido pela norma, o comprimento de TS, desse vetor, é zero, né? Um negócio que a gente estudou na aula passada, não é isso? Ok, então uma função diferenciável, geometricamente significa que o gráfico vai ser uma superfície suave, né? Então diferenciável e vamos considerar um ponto que está aqui, né? No domínio, certo? Ok. Então, a equação do plano tangente, por definição, vai ser a seguinte, né? Vamos escrever aqui. A equação do plano tangente ao gráfico dessa função, né? Tangente ao gráfico dessa função, ao gráfico da função f no ponto de coordenadas A, B, né? F em AB, né? Isso, esse ponto está obviamente no gráfico, é o seguinte, né? A equação do plano tangente é a seguinte, é dada pela seguinte equação, né? Vamos chamar a esse plano tangente de π, equação do plano tangente π, certo? Então quem vai ser π? Π vai ser dada de uma forma bastante análoga a este daqui, né? Então aqui numa variável y menos f de a, em duas variáveis vai ser z menos a imagem no ponto em questão, z menos f em AB, certo? Igual, né? No caso da reta tangente era a derivada, mas aqui a gente vai ter duas derivadas, as derivadas parciais. Então, aqui vai ser a derivada de f com relação a x, avaliada nesse ponto em questão, multiplicado por x menos a, mais a derivada parcial de f com respeito a y, né, avaliado no ponto AB, vezes y menos b, correto? Perfeito? Então vamos guardar esta equação bonita, né, e ela vai representar justamente a equação do plano tangente ao gráfico de nossa função, né, e que vai passar pelo ponto ABFAB, né? Geometricamente, a gente vai ter o seguinte, né? Vamos fazer um gráfico aqui para ilustrar pelo menos, tentar ilustrar pelo menos essa situação, né? Ok, então aqui temos nosso sistema cartesiano, né? Então, vamos pensar que isto aqui é x, isto aqui é y, isto aqui z, não é isso? Então, vamos desenhar aqui o gráfico da nossa função, né? Ok, então vai ser uma superfície, né? Digamos que essa daí representa o gráfico de nossa função, tá? Então, esse aqui vai ser o gráfico da função f, né? Ok, então a projeção, né, desse gráfico, dessa superfície, né, a projeção sobre o plano XY, né, seria o domínio, não é isso? Domínio, um conjunto aberto, nosso D. Então vamos supor que esse
trata-se desse D aqui, né? Só para ter uma ideia, certo? Então, esse daqui é nosso D, que representa o domínio de nossa função, né? Ok, então, deixa eu ver aqui quem está. Ok, boa tarde a todos. Certo. Ok. Bem, então a gente tem um ponto aqui, né? Que é o ponto AB, certo? Qualquer um desses pontos, né? Quer dizer, um ponto arbitrário do domínio, né? Um ponto arbitrário, né? Porque essa função é uma função diferenciável em qualquer ponto do domínio. Então eu quero achar a equação do plano tangente, né? Quem é esse daí? Na verdade, a gente já deu a equação acima, né? Queremos interpretar, né? Geometricamente, né? Então, a imagem desse ponto seria esse daqui, a projeção F em AB, né? Sobre o eixo Z. E esse ponto, né? Com três coordenadas, que seria o A, B, F em AB, certo? F em AB, ele está justamente no gráfico dessa função, correto? Muito bem. Ok, uma coisa interessante que a gente viu, certo? Nas aulas passadas, quando interpretamos a ideia geométrica da noção de derivada parcial, vimos que, por exemplo, a derivada parcial com relação a x, né, é aquela que se origina da seguinte forma, que a gente considera uma reta, um segmento pequeno paralelo ao eixo x. Então, né, aqui no gráfico, certo? A imagem, esse daqui, juntamente com os pontos desse segmento, vai representar uma reta, né? Quer dizer, uma curva aqui, uma curva C1, não é isso? E a essa curva aí, vou colocar aqui, né? A essa curva C1. Então, nesse ponto em questão, você tem associado uma reta tangente, digamos, né? Na reta tangente, ok? Então, o que acontece? Bom, explicamos, né, que isto aqui representaria, se a gente olha isso aí dentro de um plano, representaria, certo? A derivada parcial, ou seja, quer dizer, o coeficiente angular disto daqui representaria justamente a derivada parcial. Melhor, olha, aqui nesse ponto vamos associar, deixa aqui para, vou apagar esse aqui por enquanto, né? E aqui eu vou explicar melhor. Tá, então a gente está nessa seguinte situação, né? Temos nossa função diferenciável, temos esse ponto, tá? E temos esse ponto aqui que já está dentro do gráfico, né? A, B, F, A, B, certo? Então estamos associando um plano aqui, certo? Um plano, estamos chamando de plano tangente, né? Certo? A gente fez a analogia justamente com a noção de reta tangente, né, no caso do cálculo 1, certo? E mais ou menos a partir daí estamos definindo a equação do plano tangente, né? Então, isto aqui representaria o plano tangente. Agora, veja bem, esse plano tangente, vamos analisar, vamos desenhar por aqui, tá bom? Vamos desenhar por aqui, né? Para a gente interpretar o que está acontecendo, né? Intuitivamente, geometricamente, esse plano aqui tem que ser um plano que passa pelo ponto ABF AB e que corta, né? Pelo menos localmente, numa vizinhança, a essa superfície em apenas esse ponto. Isso aí seria a noção geométrica, não é isso? Muito bem, agora veja bem, vamos tentar analisar o que está acontecendo detrás dessa história de plano tangente. Então vamos graficar esse plano aqui, como plano mesmo, tá? Como plano mesmo, tá? Como plano, beleza? Muito bem, então a situação é a seguinte, né?
Lembram que quando a gente trabalhava com derivadas parciais, né? Agora sim vou usar essa ideia. Então, para analisar a primeira derivada parcial, a gente considera um segmento pequeno. Deixa eu graficar ou desenhar com essa cor. Esse segmento aqui, né, que é paralelo a esse segmento, ao eixo X, não é isso? E então, né, quando a gente considera as imagens, né, e olha aqui dentro do gráfico, então forma-se uma curva, né? Isso, uma curva, né? Uma curva aqui, tá bom? Uma curva, beleza? Então vamos colocar aqui. Olha, a gente dentro do plano tangente, a gente tem o ponto de coordenadas, né? A, B, F em AB, não é isso? Tá? Ok? E aí, então, vamos visualizar essa curva que acabamos de estabelecer, né? Essa curva, né? Como se formou essa curva? Pois bem, os pontos dessa curva, na verdade, são as duas primeiras coordenadas são da forma A mais T, vírgula B, né? Porque você está se movimentando num segmento paralelo ao eixo X, não é isso? Então, que cara vai ter isso daqui? Vai ser da forma A mais T, B é fixo e F em A mais T, vírgula B. Então, isso aqui vai formar uma curva, né? Uma curva, né? E já vimos que se a gente projeta, ou se vemos, se analisamos dentro desse plano tangente, tá? Então, essa curva, dentro desse plano tangente, pode ser analisada, né, no mesmo estilo que a gente estuda em cálculo 1. E então, a reta tangente vai ter um coeficiente angular justamente igual à derivada parcial, né? Ou seja, o coeficiente angular eu vou ter, vou dizer, M1, tá? M1 vai ser a derivada parcial de f com relação a x no ponto AB, tá certo? Tá, deixa eu ver aqui. Ok? Muito bem. Da mesma forma, né, se a gente considera agora segmentos. Sim, antes de esquecer aqui, vamos chamar esta curva curva 1, né? Curva 1 aqui. Essa curvinha aqui que se formou, né? Então, da mesma forma, a gente pode considerar segmentos paralelos ao eixo Y, não é isso? Então, aqui eu estou analisando a forma, pontos da forma A fixo, B mais S, ou B mais T, ou B mais H, né? E então, projetando no gráfico, isso aí vai formar uma outra curva que vai passar por esse ponto, né? Então, eu vou analisar, vou chamar essa aqui a curva 2 e vou desenhar melhor essa outra curva aqui, né? Essa outra curva aqui. Tá certo? Essa outra curva aqui. Ok, e então aqui eu vou obter, né? Eu vou obter, certo? Outra equação, né? Quer dizer, a reta tangente aqui é nesse ponto, mas a curva 2, certo? E então aí você vai ter, né? Essa derivada, né? A derivada, nesse caso, vai ser a derivada parcial com relação a y, né? Ok? Muito bem. Então, se você usa as suas ideias do cálculo vetorial e assume que SM1 e M2, digamos, são vetores linearmente independentes, certo? Então, o produto vetorial desses dois vetores seria um vetor normal ao gráfico, quer dizer, a esse plano, né? O plano π, não é isso? O plano π, né? Quando você tem dois, para achar o vetor que é normal, certo? Basta ter dois vetores de direção, né? Certo? Linearmente independentes, um não é múltiplo do outro.
certo? Então você multiplica vetorialmente os dois e você obtém um vetor normal, né? Agora, esse vetor normal pode ser também obtido a partir da equação do plano tangente, né? Ok? Então a gente pode analisar estrela, né? Em estrela, a gente pode reescrever da seguinte forma, né? Em estrela, a gente tem assim, ó, Z menos F de A, né? Z menos F de A, certo? F em AB, aliás, né? Isso aí vai ser igual. Vou distribuir aqui. Então aqui vai aparecer a derivada parcial, né? A derivada parcial, derivada de f com relação a x no ponto AB vezes x menos, né, a derivada de f com relação a x no ponto AB A, mais a outra parcela aqui vai ser a distribuição de isto multiplicado por isto, né? Vamos, isto vezes y menos isto vezes b. Então, vai ser a derivada da f com relação a y no ponto AB vezes y menos derivada da parcial de f com relação a y no ponto AB vezes b, certo? Muito bem, então a gente pode, como é usual, né? Vamos deixar tudo que tem a ver com x, y e z de um lado, né? Ok? Então você vai ter derivada de f em relação a x, a, b, x, mais, né? Mais derivada de f com relação y no ponto AB, y, certo? E vou colocar este menos c do outro lado, tá? Menos c, certo? Tá? É como se eu tivesse colocado isto do lado direito inicialmente, né? E tudo que não tem a ver com x, y, z, passamos do lado esquerdo. Então seria... e depois a gente troca, né? Então seria derivada de f com relação a x, a, b, a, certo? Mais, né, essa parte aqui, né, derivada de f com relação a y, a b, b, menos isto aqui, né, f, a, b. Tá ok? Bem, ao final, tudo isso aqui representa um número, né? Esse aqui é um número real, e a gente esse número real pode chamar de D, digamos, né? Certo? Este cara aqui pode ser chamado de A, né? A, e a gente vai ter que a cara desse plano tangente é dessa forma, né? Esse vai ser meu B, BY, e este rapaz, menos 1, vai ser o C, né? O C tem essa cara, não é isso? Tá bom? Então, essa é a equação do plano tangente, né? E aí você sabe que toda vez que você tem um plano escrito dessa forma, então um vetor normal, né? Um vetor normal a esse plano seria aquele cujos coeficientes são A, B e C, né? Se você quiser, pode escrever assim, A, B, C, né? Por exemplo, pensar na álgebra linear, né? Mas, vendo desde a perspectiva geométrica, ou seja, como um vetor mesmo, isto aqui seria AI mais BJ mais CK, né? Então, no nosso caso, este aqui é o vetor normal, né? O plano, né? Vetor normal ao plano, né? Normal ao plano π, no caso, né? A π. Então, no nosso caso, o vetor normal, né? Seria, quem é a derivada parcial, né? Derivada de f com relação a x e, não é isso? Isto aqui seria meu b, este a, vamos escrever aqui, este b, né? Derivada parcial
f com relação a y vezes j menos k, não é isso? Que aqui então seria um vetor normal. Agora, como aqui está menos, né? Então isso indicaria que é um vetor que está entrando, né? Um vetor normal perpendicular a esse plano normal, certo? Porém, como C é negativo, o coeficiente aqui seria um vetor entrante, né? Ou seja, quer dizer, se você tem o vetor normal nesse caso teria que ser perpendicular a este daqui, né? Perpendicular. Então ele seria dessa, aqui nós está vendo. Seria um vetor mais ou menos assim, né? Que está apontando para o interior do gráfico dessa circunferência, né? Certo? Mas quando vocês vão estudar no próximo curso, por exemplo, né, o cálculo vetorial, ou seja, em cálculo 3, certo? Eu não estou dizendo cálculo vetorial e geometria analítica do primeiro curso, não. Cálculo vetorial, no sentido cálculo 3, né? Então vocês vão falar, por exemplo, de superfícies orientadas, justamente para estudar integrais de superfície, relacionar com as integrais triplas, certo? Através dos teoremas fundamentais do cálculo, tá? Então aí vocês vão precisar de superfícies orientadas positivamente. E o que normalmente a gente considera aí, então, são vetores normais que saem, que vão saindo, né? Saindo. Então a única coisa que você vai fazer nesse caso é trocar o sinal. Se você olha o mesmo livro do Stewart, né? Já mais na frente, quando fala disso, né? Superfícies orientadas, você vai ver que aparece um menos aqui, mais aqui. Ou seja, seria o vetor oposto a esse vetor. Mas por que eles trabalham com isso? Porque eles vão considerar vetores normais que estão saindo, tá? Tranquilo. Não há problema, porque você sabe que se você tem um vetor normal a um plano, qualquer outro múltiplo escalar diferente de zero, né? Com escalar diferente de zero desse mesmo vetor, também seria um vetor normal, tá? Mas ainda, né, no cálculo vetorial, vocês vão dividir pela norma, porque vão precisar vetores unitários, essas coisas, né? Então aqui vai ser mais, menos, tá? Tudo bem, certo? Ok, então, vou ver um exemplo, né? Como a gente vai calcular a equação de um plano normal, tá? Então é bem tranquilo, né? Basta simplesmente lembrar a definição, né? Isso deixa aqui pegar um exemplo, né? Então aqui, considero o paraboloide, cuja equação é 2x2 mais y2, certo? Considere o seguinte paraboloide, cuja equação é 2x2 mais y2, né? Então, vamos achar o plano tangente no ponto 1, 1, 3, tá? Achar, então, o plano tangente no ponto 1, 1, 3, né? Tem que ser um ponto que realmente pertence ao paraboloide. De fato, né? Se você substitui x por 1, y por 1, né? Aqui vai ter 2 mais 1, 3, né? Então pertence, certo? Ok, então o que você vai fazer? Simplesmente vai reconhecer a função, né? A função nesse caso seria essa que está do lado direito, né? 2x2 mais y2, certo? E temos que achar as derivadas parciais, não é isso? Então vamos derivar derivada de f com relação a x, certo? Antes disso,
Isso aqui trata-se de um polinômio. Consequentemente, vai ser uma aplicação diferenciável, né, como já vimos na aula passada. Então, o gráfico vai ser suave, um paraboloide suave. Qualquer ponto vai ter realmente um plano tangente, tá? Muito bem, a derivada de f com relação a x, de maneira geral, é simplesmente aqui 4 vezes x, né? E a derivada parcial de f com relação a y vai ser igual a 2 vezes y, não é isso? Mas você está interessado nas derivadas no ponto 1, 1, né? Aqui é interessante colocar que o ponto em questão, ou seja, AB, é igual a 1, 1. E quem é esse 3? É a imagem. Quando você aplica f a esse ponto, vai dar justamente o 3, beleza? Muito bem, então, em particular, a derivada de f com relação a x avaliada no ponto 1, 1, vale 4, né? 4 vezes x, x vale 1, tá? E a derivada f com relação a y no ponto 1, 1, vai ser igual a 2, né? 2, tá bom? Então, a equação, né, do plano tangente é a seguinte, né? O plano tangente vai ser o seguinte, né? Plano tangente vai ser z, estão lembrados? Z menos, né, a f, certo? No ponto 1, 1, né? Não é isso? Vamos lembrar aqui, ó, como é f em 1, em 1, 1. E aqui vem o quê? A derivada de f com relação a x no ponto em questão, 1, 1, vezes x menos 1. Mais, né? Mais a derivada de f com relação a y no ponto 1, 1, certo? Vezes y menos 1. Tá? E agora é somente substituir. F em 1, 1 é 3, né? Z menos 3. Essa derivada é 4, então vai ficar 4 vezes x menos 1, né? Mais, não é isso? Aqui vai ser 2 vezes y menos 1. Tá? E agora é simplesmente simplificar, né? C menos 3 vai ser igual a 4x, né? 4x mais 2y, que vai ser menos 4 menos 2, menos 6. Tá? E aí você pode escrever, simplificando da seguinte forma, né? 4x mais 2y menos z, não é isso? Igual a 3, né? Este aqui passa do outro lado e fica 3, tá bom? Então, esse daqui seria a equação do plano tangente, né? Como você vê, coeficientes são 4. Quem é esse 4? A primeira derivada parcial. Quem é esse 2? Esse 2 é a segunda derivada parcial. E esse menos 1 aqui. E esse 3 é porque ele sai como consequência. Esse 3 já sai depois de você simplificar, não é isso? Agora, você poderia ter montado esse plano tangente também da seguinte forma, né? Uma forma talvez mais rápida, digamos, para achar a equação do plano π, seria sabendo que um vetor normal, né? Um vetor normal a esse plano tangente é 4 vezes i mais 2 vezes j menos k, não é isso? Um vetor normal. Por que é isso aqui? São as derivadas, né? Esse 4 é a derivada parcial com relação a x, esse 2 é a derivada parcial com relação a y, não é isso? E menos 1 sempre a gente coloca, né? Então, montando, seria 4x mais 2y menos z igual a alguma constante, d, digamos. E aqui você vai achar d. E como você vai achar d?
você sabe que o ponto de coordenadas 1, 1, 3 passa por esse plano. É um ponto desse plano π, não é isso? Este aqui é o plano π, né? Pertence. Porque esse plano, o plano tangente, justamente no ponto 1, 1, 3. Isso significa que quando você substitui x, y, z por esses pontos, 1, 1, 3, por esse ponto, né? Por esses valores, aliás, então você pode achar d. Dá uma igualdade, né? Então você vai ter 4 mais 2 menos 3 igual a d. E aqui você obtém que d é justamente 3. Portanto, a equação do π é 4x mais 2y menos c igual a d. Quem era d? 3. Né? E exatamente esse daqui que a gente tinha achado. Tá bom? Somente lembrando, quem é o vetor? Quem é um vetor normal, né? Um vetor normal. Tá bom? Então, como eu já disse, no cálculo 3 você vai trabalhar, né, por causa da orientação, com o vetor menos 4, menos 2, mais 1, correto? Então, tranquilo, achar equações de planos tangentes é bem tranquilo, né? Não há nada de complicado com relação a isso, beleza? Muito bem. O próximo tópico, né, é estudar o vetor gradiente, né? Próximo tópico, vetor gradiente. Vamos anotar aqui. Então, aqui o vetor gradiente, né? Vetor gradiente. Tá, bom. Então, mais uma vez, vamos considerar uma função, duas variáveis, e depois eu vou comentar sobre o que acontece no caso de três variáveis, né? Então, seja f uma função, como sempre, definida de um conjunto aberto, né? Porque a gente sempre vai trabalhar com funções, quer dizer, com derivadas parciais, né? Então, quase sempre a gente vai exigir que isso aí aconteça. Tá? Então, esse daqui é aberto, né? Certo? Ok. E vamos assumir que essa f é diferenciável, né? Uma função diferenciável, né? Na verdade, a gente apenas precisa exigir que existam as derivadas parciais, né? O qual não garante que a função seja diferenciável, né? Então, estamos exigindo um pouco mais. Em particular, isto aqui já implica que existem as derivadas parciais, né? Bom, e vamos considerar um ponto também, né? Um ponto no domínio, tá certo? Domínio de D. Então, o gradiente, né? O vetor gradiente, na verdade, certo? É um ponto, quer dizer, é o vetor cujas coordenadas, ou cujos coeficientes são os justamente essas derivadas parciais, tá? Muito bem. Então, o vetor gradiente vetor gradiente de f no ponto AB é o seguinte. Olha, está dizendo vetor, né? Então, este daqui, certo? A notação aqui, gradiente, certo? Essa nabla aqui, né? Vai indicar gradiente de f no ponto AB, certo? No ponto AB. Tá, ele é um vetor. Então, um vetor que tem coordenadas ou coeficientes na direção I, primeira derivada parcial, derivada de f com relação a x no ponto AB, na direção I. Mais, né, derivada de f com relação a y,
avaliar no ponto AB na direção J, correto? Isso aqui, se você quer escrever de forma vetorial, né? Depende do contexto, por exemplo, contexto físico, geométrico, normalmente se usa isso daqui, né? Mas você pode ver isso daqui como fosse um ponto também, né? Alguns autores escrevem isso daqui como um ponto, como coordenadas, certo? Mas tendo em conta que isto daqui realmente é um vetor, né? Então seria aquele vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais, tá certo? Então a definição de vetor gradiente é tranquila, né? Certo? Ambas as derivadas existem, que é o único requisito, na verdade. Então você forma seu vetor gradiente, né? Claro, aqui no ponto AB, né? Mas isso aqui pode ser feito para qualquer ponto, já que a gente está... bom, aqui eu vou escrever melhor, diferenciável, no ponto AB, digamos, né? No ponto AB, opa. Inicialmente no ponto AB. Em AB, certo? Em AB, tá? Ok. Se essa função aqui for diferenciável em todo o domínio, né? Se f é diferenciável em qualquer ponto, né? Diferenciável em D, ou seja, diferenciável em qualquer ponto, né? Se D é o domínio, né? Em qualquer ponto, a gente pode falar então do vetor gradiente de maneira geral. Gradiente de f em qualquer ponto, x, y, certo? Então seria a derivada de f com relação a x. A gente não escreve normalmente aqui, né? X, y, né? Certo? Vou escrever por uma única vez e depois vou indicar que isto aqui não necessariamente a gente escreve, né? Que está indicando que você está calculando isso em qualquer ponto, né? Como uma função, tá? Então, normalmente a gente escreve assim, derivada de f com relação a x, entende que é um ponto arbitrário, entendeu? Tá? Derivada de f com relação a y, beleza? Na direção j. Exemplo, né? Um exemplo aqui, tá? Da função anterior, aquela função anterior. Ou melhor, vamos colocar aqui a seguinte função. Seja f a seguinte função, né? Olha, vamos colocar aqui exponencial, digamos, elevado a seno de x quadrado mais y, né? Menos, vamos colocar aqui um logaritmo x quadrado menos y quadrado, por exemplo. Tá ok? Muito bem. Então, aqui a única coisa que você tem que ter cuidado é com relação ao domínio dessa função, né? Porque se você já trabalha dentro do domínio, né? Então, tudo isso aqui vai ser diferenciável, já que trata-se de mistura via composições, somas, produtos de funções todas diferenciáveis, exponencial, seno e essas funções polinomiais. E o logaritmo também, é claro, não é isso? Então, a única coisa que você observa com relação à restrição seria aqui, né? No caso do logaritmo, né? X quadrado menos y quadrado tem que ser necessariamente maior que zero, né? Então, isto aqui indica de que, quer dizer, temos que exigir que x2 menos y2 tem que ser maior que zero, né? Só que x quadrado menos y quadrado, isto aqui pode ser fatorizado, né? Ou a gente pode escrever melhor assim, ou melhor assim. Vamos escrever assim. xy, que está em R2, tal que x quadrado maior que y quadrado, né? Tá? E aqui a gente pode tomar a raiz quadrada, já que são quantidades não negativas, né? Então, se a gente toma
raiz quadrada. Então, vamos ficar com valor absoluto, não é isso? Então, aqui a gente vai ter valor absoluto de x tem que ser maior que valor absoluto de y, correto? Muito bem. Eu vou deixar para vocês como tarefa, graficar esse domínio, beleza? Então, tarefinha, graficar o domínio, né? Graficar o domínio, certo? Qual seria a cara desse? Graficar o domínio, né? Beleza? Muito bem. A gente já fez vários exemplos sobre isso, né? Ok, então, dentro do domínio vamos achar o gradiente. Essa função, chamada domínio de D, né? Essa função é diferenciável. Então, para x e y, um ponto qualquer do domínio, a nossa função é diferenciável, em particular as derivadas parciais existem, né? Quem são? Vamos achar. Derivada de f com relação a x. Eu nem vou escrever x e y, tá? Está implícito isso. Vou derivar essa função, tá? Então, derivada exponencial é a própria exponencial, é elevado a seno de x quadrado mais y, é isso. Tem que aplicar a regra da cadeia, né? Regra da cadeia do cálculo 1, né? Porque a gente vai estudar depois regra da cadeia no contexto de funções de várias variáveis, tá ok? Então aqui, derivado seno, cosseno, x quadrado mais y. Estamos derivando com relação a x, então temos que multiplicar por 2x, certo? Isso aí, então, é a derivada dessa parte aqui, né? Menos derivado logaritmo. Derivado logaritmo é 1, né? Dividido por x quadrado menos y quadrado, não é isso? Aqui, ó. E temos que multiplicar, estamos usando a regra da cadeia, pela derivada com relação a x desse negócio. 2x. 2x, pronto. 2x. Tá certo? E, bom, isso aqui você pode escrever se quiser. Assim, ó. 2x cosseno x quadrado mais y é seno de x quadrado mais y, né? Tá? Menos 2x dividido por x quadrado menos y quadrado, tá? Tudo bem. E a derivada de f com relação a y seria igual... Ok, a mesma brincadeira, né? Só que eu tenho que derivar com relação a y. Derivada exponencial, a mesma exponencial, vezes a derivada de seno, que vai ser o cosseno do mesmo argumento, multiplicado pela derivada com relação a y desse argumento. Então, derivada de x2 é 0, derivada de y é 1, não é isso? Então, vai ficar isto e aqui 1. Então, a mesma coisa. Já vou colocar... vou colocar aqui. É seno, melhor vou escrever. Seno x2 mais y multiplicado pelo cosseno x quadrado mais y vezes a derivada em relação a y, 1 aqui. Eu não vou colocar. Menos derivada do logaritmo, vai ser a mesma brincadeira. 1 dividido por x2 menos y2. Só que aqui você tem que multiplicar a derivada desse negócio com relação a y. Derivada de x2, 0. E derivada disto aqui, menos 2y. Com este menos, vai transformar-se em mais 2. Ok? Pronto. Isso aí, então, é a derivada parcial com relação a y, né? Então, você já tem... Vamos colocar em uma forma bonitinha aqui, se quiser, cosseno na frente. Tudo bem aqui, cosseno y quadrado mais y, né?
vezes a exponencial, tá? Mais 2y x quadrado menos y quadrado. Obviamente, aqui você pode avaliar em qualquer ponto que pertença ao domínio, certo? Em qualquer ponto que pertença ao domínio, né? Digamos que eu quero... O gradiente, de maneira geral, seria esse vetor, né? O vetor formado por essa primeira coordenada, ou esse primeiro coeficiente de i, e esse outro da segunda, tá ok? Muito bem, vamos colocar uma bolinha aqui para diferenciar, e aqui outra bolinha. Tá, mas digamos que eu quero gradiente de f num ponto que pertence ao domínio. Tá, que ponto pertence ao domínio, por exemplo, né? O domínio é pares ordenados de tal forma que o valor absoluto da primeira coordenada tem que ser maior que o valor absoluto da segunda coordenada. Então, por exemplo, o ponto menos 1, 0 pertence ao domínio, né? Porque o valor absoluto de menos 1 é 1 e o valor absoluto de 0 é 0. Então, satisfaz isto daqui, pertence ao domínio, né? Então, vou calcular o gradiente no ponto menos 1, 0. Então, aqui tem que ser a derivada parcial de f com relação a x, justamente nesse ponto, né? Menos 1, 0, na direção i, mais, né, derivada de f com relação a y, no ponto menos 1, 0, j. E temos que calcular, como já temos a função acima, é simplesmente calcular x, cadê? Derivar aqui, ó. X é igual a menos 1. X igual a menos 1, né? Y é igual a 0. Então aqui vai ficar menos 2, né? Menos 2 cosseno de 1, né? Menos 2 cosseno de 1, ó, menos 2 cosseno de 1. Você não precisa calcular, né? Que assim, não precisa usar uma calculadora para escrever aqui o desenvolvimento decimal, não. Deixa aí, cosseno de 1, porque aqui y é 0, vezes exponencial elevado a seno de 1, né? Exponencial elevado a seno de 1. Não sei quanto é esse valor. Menos x é igual a menos 1. Então aqui vai ficar menos 2. Aqui vai ficar 1, né? Y é 0. Então vai ficar menos 2 com esse menos mais 2. Tá? Mais 2. Ok? Na direção I. Tá? Na direção I. Pronto. E aqui vou calcular a derivada parcial de f no ponto menos 1, 0. Então aqui, ó. X é igual a menos 1, y é igual a 0. Então vai ficar cosseno de 1 vezes exponencial de 1, exponencial de seno de 1, aliás. E aqui y é 0, então todo este aqui é 0. Pronto. Isso aqui. Ok? Isso aqui seria então o gradiente dessa função nesse ponto. Ok, para que serve o gradiente? Né? O gradiente para que é importante? Vamos ver aqui, antes de apresentar um teorema interessante, vamos ver a noção de derivadas direcionais, tá bom? Derivadas direcionais, e aí vamos ver como se relaciona o gradiente, certo? Muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre derivadas direcionais. Olha, isso aqui não é tão novedoso, porque isso aqui, na verdade, vai ser uma generalização
da noção de derivada parcial, tá? Vamos ver o que significa. Então, novamente, a gente tem uma função, né? Uma função definida sobre um subconjunto aberto de R2, tá? Subconjunto de R2, valores em R, né? Então, esse daqui é aberto, né? Aberto. Tá, aliás, vamos colocar seja isso aqui, né? Uma função aqui. Tá, eu não vou exigir, por enquanto, que ela é diferenciável, nem que existem derivadas parciais, nada. Vamos considerar também um ponto AB do domínio, tá? Do domínio, né? De D. E vamos considerar dessa vez um vetor unitário, tá? Um vetor unitário qualquer. Digamos, esse vetor unitário, vou assumir que, a ver, deixa eu ver aqui, vamos colocar da forma x0i mais y0j, né? Aliás, o V, vamos chamar aqui, melhor, o 1, o 2, tá? O 1, o 2, né? Um vetor unitário, beleza? Ou seja, significa que sua norma é 1, né? Lembra-se do cálculo vetorial? Vetor unitário, não é isso? Ou seja, isso significa que se você soma o 1 quadrado mais o 2 quadrado, isso aí vale 1. A norma disso é 1, tá? Ok, então, agora sim, definição. A derivada direcional, vamos anotar aqui. A derivada direcional. Direcional. Calma, eu acho que estou usando. É somente uma C, né? Aqui está errado, né? Direcionais, não é isso? Aqui eu coloquei duas. Direcionais, não é isso? Tá, bom, vocês corrigem meu português aí. Tá? Então, a derivada direcional, certo? De f no ponto AB, certo? No ponto AB, na direção desse vetor unitário U, né? Na direção de U, certo? Ela é o seguinte limite, que é denotado dessa forma, ó, derivada de f, né? Vai ser a mesma notação que derivada parcial, só que você vai escrever assim, ó, derivada com relação a esse vetor aqui, certo? A esse u aí, né? Alguns nem colocam essa flechinha, tá bom? No ponto AB. E ela vai ser definida, tá? Essa aqui é a notação. Ela vai ser, na verdade, um limite, tá? Que limite? Da mesma forma que a definição da derivada parcial. Só que nós vamos caminhar agora na direção desse vetor U. Na direção desse vetor U. Já vamos explicar. Então aqui, ó. Aqui vai ser A mais T vezes a primeira coordenada. 1. B mais T vezes a segunda coordenada. O 2. Menos F no ponto AB. E tudo isto dividido por t. E a gente tem que calcular o limite quando t se aproxima de zero, beleza? Obviamente, né, mais uma vez, caso isso está bem definido,
caso o limite exista, tá? Caso o limite exista, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a derivada direcional, né, de f no ponto AB é dada por esse limite, caso ele exista, né? Se isso aqui não existe, então simplesmente você não vai falar de derivada direcional nesse ponto. Ou você diz, bom, a derivada direcional não existe nesse ponto, tá bom? Tá, e qual é a interpretação geométrica disto? Tá, então mais uma vez, estamos assumindo que nosso conjunto, que é o domínio, é um conjunto aberto, né? Já sabemos a noção intuitiva disso, a noção geométrica é que não contém o bordo, né? No bordo. Tudo isso daqui é o interior. Então aqui estou considerando um ponto AB. Isso é um ponto AB, correto? Um ponto AB. Beleza? Mas ainda, eu vou colocar aqui o nosso sistema cartesiano, tá? Aqui está meio torcido. Sistema cartesiano, né? Para indicar que estamos trabalhando, que estamos fazendo. Deveria ser 90 graus. Eita. Bom, mais ou menos. Aqui deveria ser 90, 0 graus. Tá, esse aí é o nosso sistema cartesiano, não é isso? Perfeito. Pois bem, esse U aí, que é um vetor direção, certo? Não necessariamente tem que ser um vetor paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Vai ser um vetor qualquer, tá certo? Então, na verdade, você vai se movimentar ao longo ou na direção desse vetor, certo? Mais especificamente, como esse conjunto aqui é aberto, esse cara é aberto, né? Então você sabe, né, pela definição de aberto, que aqui vai existir uma bola, né? Isso, uma bola total, centrada nesse ponto, totalmente contida dentro desse conjunto aberto. Então vamos chamar a bola de raio delta, né? Centrada no ponto AB, beleza? Existe delta maior que zero, tal que a bola, essa bola aqui, delta AB, está contida dentro de D, tá bom? Perfeito. Muito bem, então, você vai considerar agora, né, um segmento que passa pelo ponto AB pequeno, que não saia da bola e que siga a direção do vetor U. Digamos que o vetor U esse vetor é dado por essa direção. Então você vai caminhar ao longo desse segmento sem sair da bola, né? Então isso aí vai ser possível. Vamos indicar que nosso vetor aqui, né, vamos pensar que isto é paralelo, que este aqui é nosso vetor U, tá bom? Se você olha aqui, este é nosso vetor U, que vai indicar a direção, correto? Tá? Muito bem. Então, você está se movimentando, certo? Ao longo desse segmento, seguindo a direção dada pelo vetor U, tá certo? Então, qualquer ponto aqui que eu considere, esse ponto aqui, por exemplo, né? Vamos escrever aqui. Ele teria a seguinte forma, né? Ele vai ser, estou partindo de AB, tá? E vou caminhar, né, um comprimento T, porque esse vetor é unitário, seguindo a direção de U, tá? Esse aqui é meu vetor U, tá indicando aqui a direção, beleza? Tá? Então, seria T vezes U. T vezes U. Tá ok? T vezes U. E isto aqui seria A, B, mas quem é U? Eu vou olhar agora, né? De forma cartesiana, para poder fazer como um ponto. Então, aqui, suas coordenadas são o 1, o 2. Tá? Então, que coordenadas vai ter este cara aqui? A mais T vezes U, não é isso? Esse T multiplica cada um desses dois, você aprendeu isso na álgebra linear, não é isso? Vírgula, e se soma com isso, coordenada a coordenada.
Então aqui vai ser B mais T vezes U2, não é isso? Tá. Então, se você considera um T pequeno, né? Ou seja, cujo valor absoluto não sobrepasse esse delta, então você não vai sair. Claro, aqui eu considerei T positivo, por isso que você ficou por cima. Mas se você caminha com T negativo, você vai obter esses pontos, tá? Tá certo? Então, para T suficientemente pequeno, ou seja, T valor absoluto menor que o raio, né? Você não vai sair dessa circunferência, ou desse circo, desse disco. Portanto, tudo isso vai estar dentro dessa bola e, consequentemente, dentro do domínio, beleza? Dentro do domínio. E se está dentro do domínio, você pode, né, aplicar F. Existe F nesse ponto aqui, ó. Existe F A mais TU B mais... Opa, aqui era T, né? Aqui eu estou esquecendo, desculpa. T vezes U2, beleza? Tá? Existe isso daqui. Por isso que você pode calcular essa diferença. Isso aqui já faz sentido. Você vai tomar o limite, então entende que você vai trabalhar uma vizinhança de zero pequena, né? Explicitamente você vai trabalhar com T em valor absoluto menor que delta. Vai calcular esse limite. Isso aqui já faz sentido, né? Ok? Dividir por T, tudo bem. Agora, outra história é que exista o limite. Caso exista, então você vai falar que isso aí é a derivada da F no ponto AB, seguindo a direção do vetor unitário U. Alguns autores não consideram que o vetor unitário seja... Quer dizer, que o vetor de direção seja unitário. Tá? Por exemplo, nos cursos de análise, por exemplo, né? Não é exigido isso aí. Tá? Muito bem. Agora, sim, isto aqui generaliza a noção de derivada parcial. Porque se você trabalha em particular, veja bem, você aqui trabalha com um vetor U. Pode ser este, pode ser qualquer direção, né? Qualquer direção. Se você, aqui uma observação, se você, né, trabalha com o vetor unitário e, ou seja, aquele vetor unitário que segue a direção positiva do eixo x, né? Por que não? É um caso particular, né? Ou seja, se você trabalha com esse vetorzinho, né? Esse vetor aqui, ó, vetor i, tá? Ou alguns chamam E1 também, né? Na notação da álgebra linear, E1. Ou seja, esse vetor aqui, ó, 1, 0, tá bom? Agora sim, não interessa a notação, trata-se de 1, 0. Se você considerar esse vetor 1, 0, 1, 0 explicitamente, então veja bem, aqui se vai reduzir essa derivada. Olha, esse U1 vai ser igual a 1. Então aqui vai ser A mais T. E esse U2 vai ser 0. Então esse aqui não existe, vai ser F em A mais T, vírgula B. Menos F em AB dividido por T. O que é isso? A derivada parcial com relação a x, tá bom? Então, nesse caso, né, quando U vale assim, a derivada direcional de f nessa direção, né, na direção i, no ponto AB, não é outra coisa que a derivada parcial. Exatamente a derivada parcial, beleza? E claro, se você trabalha com o vetor j, né, o vetor nessa direção, se u, né, for o vetor j, ou seja, o E2 também, né, que alguns denotam assim, ou seja, o 0, 1, na direção positiva do eixo y, né? Então, essa derivada direcional teria que ser a derivada parcial com relação
a y, ok? Tá? Muito bem. Então, isso aqui não é outra coisa que a derivada da f com relação a y. Né? Por que isso acontece? Porque nesse caso, as coordenadas do nosso vetor são 0, 1, 0, 1. Substitua aqui na definição 0, 1. O 1 é 0. Então, esse negócio aqui não existe. Fica A, simplesmente. E aqui 1. Então, fica B mais T. F aplicado em A, vírgula, B mais T. Menos F em AB dividido por T. Tomado o limite. Que é isso? A derivada da F com relação a Y. Por isso é que a noção de derivada direcional é uma extensão, uma generalização da noção de derivada parcial. Qual é a novidade? Que você pode trabalhar numa direção arbitrária, não necessariamente paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Y, qualquer outra direção. Tá bom? E simplesmente lembrar isso aqui. Vamos calcular um exemplo, né? E depois vamos ver uma relação bacana com o gradiente, tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Um exemplo. Deixa eu pegar aqui um exemplo de cálculo, né? Tá. Olha, temos essa função aqui. Tá. Bom. Opa. Seja essa função aqui, uma função simples, né? F de x, y igual x quadrado mais y2. Tá? Então, é pedido achar a derivada direcional de f na direção u, no ponto 1, 1, certo? Onde, quem é esse vetor u? Quem é esse vetor u? Tem que ser um vetor unitário, né? Então, esse vetor u vai ser isto aqui, ó. U1 dividido pela raiz de 2 mais, eu vou colocar um menos, U1 dividido pela raiz de 2, J, tá? Esse vetor aqui unitário, some isto ao quadrado. Olha, se você calcular a norma disto aqui, vai ser igual a quanto? Um momentinho aqui. Não. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, então vamos. A norma disso daqui vai ser raiz quadrada, né? Dessa coordenada ao quadrado, 1 dividido por raiz de 2, quadrado, mais menos 1, raiz quadrada ao quadrado, né? Não é isso? Ok. Isso aqui vai dar quanto? 1/2, e aqui 1/2. 1/2 mais 1/2, 1. Né? Realmente a norma diz aqui 1. Então, é um vetor unitário, beleza? Como vamos calcular essa derivada direcional? Bom, pela definição, a gente somente sabe a definição, né? Então, aqui vai ser a derivada de f com relação a 1, 1, no ponto 1. Qual é a definição mesma? É um limite. Limite quando t vai para 0, né? Aqui temos um quociente. Aqui é f no ponto 1 mais t vezes a primeira coordenada de u, lembram? 1 dividido por raiz de 2. Olha a definição aqui, ó. Definição. T vezes 1, a primeira coordenada do vetor unitário. B mais T vezes a segunda coordenada, correto? Então, aqui vai ser T vezes 1, que é igual a 1 dividido por raiz quadrada de 2. E aqui vai ser 1 mais T vezes a segunda coordenada.
Então vai ser menos t raiz de 2, né? Menos, né? Menos f no ponto 1, tá? F no ponto 1. Tudo isso dividido pelo t, correto? Muito bem. Isto aqui seria limite quando t se aproxima de zero. De quem? Quem é a função? A função é x2 mais y2. Então, temos que isto calcular ao quadrado, né? Vamos escrever 1 mais t dividir por raiz de 2 todo ao quadrado. Somar com o quadrado de 1 menos t raiz de 2. Isso. Menos quem? F em 1, quadrado de 1, 1, quadrado de 1, 1, somado 2. Então, menos 2, né? Tudo dividido por t, beleza? Ok, e aqui vai ser o seguinte, né? Vamos escrever aqui melhor. Limite quando t vai para 0, né? Temos que abrir essa conta aqui, né? Abrir essa conta. Olha, soma ao quadrado. É o quadrado primeiro, mais duas vezes s por s, mais o quadrado segundo, correto? Tá, tudo bem. Aqui é diferença ao quadrado. Quadrado primeiro, menos duas vezes isto por isto, mais o quadrado segundo. Tá? Então, o que acontece? O termo intermediário, ou seja, 2 vezes t raiz de 2, aqui vai aparecer menos 2 vezes t raiz de 2. Então, vão ser cortados. O que vai sobrar? Simplesmente os quadrados. 1 ao quadrado, vai ser 2, né? 2 aqui. E aqui, isto t dividido por raiz de 2 ao quadrado, que seria t meios. E aqui também, t ao quadrado meios, duas vezes. Né? T ao quadrado meios duas vezes. T ao quadrado meios duas vezes. Menos 2, não é isso? Tá. Tudo dividido por t. Esse 2 com esse 2, cancela e fica esse limite. Limite, quando t se aproxima de zero, é de... Aqui eu tenho t quadrado, dividido por t, simplesmente t. E esse limite é zero. Beleza? Então, a derivada parcial procurada, parcial não, desculpa, direcional procurada, né, a direção desse vetor aí, avaliada nesse ponto, é simplesmente igual a esse número, tá? Esse número 0, tá? Então, tranquilo, né? Outro exemplo, exemplo 2, digamos, né? Vamos calcular outra derivada, tá? Aqui porque, bom, alguém pode perguntar, professor, mas aqui neste saiu 2 mais raiz de 2. É porque aqui eu mudei o vetor, tá? Aqui eu mudei. Olha, veja, esse vetor aqui eu trabalhei com mais, né? Trabalhei com mais, entendeu? Mais. Então, a gente trabalha com menos, certo? Então, se você trabalha com esse vetor, vou deixar como tarefa, né? Vou deixar como tarefa aqui, antes de colocar tarefa, uma tarefa aqui, tarefa, tá? O mesmo exercício, porém, vamos mudar. Vou querer que você calcule a derivada direcional de f com relação a esse vetor v no mesmo ponto, 1, sendo esse vetor v, certo? Um pouco diferente do qual a gente trabalhou. Aqui a gente trabalhou com menos, né? Vamos trabalhar com mais, certo? Aqui a direção de nosso vetor, né? Esse vetor unitário vai ser nessa posição, né? Quer dizer, deixa eu ver, o x é positivo,
Por aqui, esse vetor está por aqui. Esse é o nosso vetor unitário, né? U aqui, não é isso? É nosso vetor U, esse daqui, tá? Na verdade, esse ângulo aqui vai ser 45 graus, como você já notou, né? Se você divide isto por isto, né? Vai dar menos 1, né? Então, se você observa todo esse ângulo aqui, né? Partindo daqui, deve ser 360 menos 45. Portanto, essa partezinha aqui deve ser 45, né? Tá? Tudo bem. Ok, então eu vou querer que você trabalhe com o vetor V. V, a mesma coisa, só que mais aqui, mais, certo? Tá? Então, realmente na direção 45 graus mesmo. Outro era menos 45 graus, correto? Esse é menos 45 graus, né? Porque você está partindo daqui a aqui. Menos 45 graus. Tá bom? E outro 45 graus. Achar. E, bom, a resposta deveria ser, né? Deveria ser 2 raiz de 2. Verifique. 2 raiz de 2. Beleza? Muito bem. Temos aqui um teorema bacana que relaciona, né, o gradiente com o cálculo de derivadas direcionais. Olha, seja f, está dizendo aí, né? Seja f uma função diferenciável, né? Dentro do domínio, né? Temos o vetor unitário. Então, a derivada direcional existe e ela pode ser calculada como o produto interno do vetor gradiente com o vetor. Vamos anotar esse teorema aqui, tá? Vamos registrar esse teorema bonito, tá? Teorema. Muito bem. Então, vamos considerar uma função, né? Inicialmente uma função de duas variáveis, né? De duas variáveis, embora esse aqui vale para 3 n variáveis também. Então, isso daqui é, como sempre, aberto, né? A hipótese que a gente está trabalhando, né? Uma função diferenciável, num ponto AB, tá? Seja isso daqui e digamos que o U é um vetor unitário, tá? Então, U1, U2, U2, U1, U2, um vetor unitário. Um vetor unitário, né? Então, o que acontece? O fato de ser diferenciável nesse ponto já garante a existência das derivadas parciais, certo? Mas ainda, a derivada direcional também vai existir. Esse vetor aqui, um vetor unitário que estamos considerando, é qualquer um, né? Então, existe essa derivada direcional. Existe. Quando a gente está falando que existe, é porque depois de você calcular esse limite, é um número. Existe, tá? Só que esse teorema vai permitir a você prescindir desse limite, tá? E simplesmente calcular um produto interno. Aqui, ó, a formulinha. Mais ainda, a formulinha, ela diz que essa derivada direcional, né, pode ser calculada, tá? Pode ser calculada como o produto interno do gradiente, certo? Com o vetor. Calma, aqui eu estou mudando as coisas. Aqui estou chamando de V, desculpa. Por que eu estou chamando de V? É U, né? É U, desculpem aqui, tá? U.
U aqui, não é isso? Tá. Então, qual é a fórmula? Aqui, ó, aqui aparece o produto interno. Você vai multiplicar internamente o gradiente com esse vetor, tá bom? Tá, então esse ponto aqui representa o famoso produto interno que você estudou, cálculo vetorial e geometria analítica, né? Produto interno usual. Claro que na álgebra linear aparecem mais produtos internos, né? Mas você vai trabalhar com o canônico, o clássico. Qual é? Que você soma, multiplica coordenada a coordenada e soma, tá bom? Ou seja, explicitamente, né, como vai ser calculada essa derivada direcional. Olha, quem são as coordenadas de nosso vetor gradiente? Quem são? Aqui, ó. Quem são as coordenadas? Quem é este vetor? Esse vetor aqui não é outra coisa, né, que esse vetor aqui. Derivada de f com relação a x, não é isso? AB. E a outra coordenada é a derivada de f com relação a y a b. Tá bom? Então você tem que multiplicar por o 1, o 2. É isso, tá? Beleza? Como se multiplica internamente? Esse cara multiplica ele. Multiplicação de números. Esse rapaz multiplica isso e então você soma. Que tal? Gostou? Isso aqui então é a derivada de f com relação a x no ponto AB, né? O 1 mais derivada de f com relação a y no ponto AB, o 2. Beleza? Essa formulinha. É interessante né, mencionar que se você trabalha com três variáveis, né, o vetor gradiente simplesmente você vai ter que adicionar uma terceira coordenada, a derivada parcial com relação a z. Se você trabalha com n variáveis, então o vetor gradiente vai ter n coordenadas. Derivada parcial com relação à primeira coordenada, depois com a segunda coordenada e finalmente, ponto suspensivo, finalmente com a última coordenada. Então os vetores unitários vão ter n coordenadas e você vai ter que calcular, né, o produto interno usual. Componente a componente são multiplicadas e depois somadas. Então a extensão é totalmente natural. Então não esqueça essa formulinha. Isso acontece com as funções diferenciáveis, tá bom? As funções diferenciáveis, beleza? Exemplo, né? Exemplo, a gente poderia ter calculado, né, a derivada da cima, tá? Da cima. Olha, tá lembrado dessa tarefa aqui? Tá, então eu vou resolver a tarefa usando esse teorema, tá bom? Por quê? Porque nossa função é uma função diferenciável, né? Não é x² mais y², certo? Aliás, melhor vou resolver isso daqui, né, para comparar, né, e outro vai ficar como tarefa mesmo, tá? x2, y2, certo? Vou calcular essa derivada usando o teorema, beleza? Então vamos lá. Então aqui, exemplo, né? A gente tem a função f xy é x² mais y², não é isso? E o vetor unitário, né, de nosso exemplo anterior, era esse cara aqui. 1 dividido por raiz de 2, vírgula, menos 1 dividido por raiz de 2. Algumas vezes eu vou escrever com i, outras vezes ij, outras vezes i, né? Tanto faz, certo? E nosso ponto em questão era 1, 1, não é isso? 1, 1, tá bom? 1, 1, beleza? Então, para aplicar a formulinha, vamos precisar calcular as derivadas parciais. Calcular derivadas parciais é uma coisa bem tranquila, né? Derivada de f com relação a x. Calcule
Primeiro como função, 2x. Derivada de f com relação a y, quanto é? 2y, tá? Tá, mas você tem que calcular no ponto 1, 1. Então, a derivada de f com relação a x no ponto 1, 1, vai ser x vale 1, então 2. Né? E derivada de f com relação a y no ponto 1, 1, vai ser igual a 2 também. Né? Y é 2, x não participa. Tudo bem. Então, pelo teorema, você sabe que a derivada de f com relação a esse vetor u no ponto 1, 1, tem que ser o produto interno de quem? Vamos lembrar, gradiente de f nesse ponto, 1, 1, multiplicado pelo vetor u, não é isso? Essa fórmula. Tá, quem é? Quem é o vetor gradiente? As derivadas parciais, ou aqui, ó, 2, 2, 2, 2. Beleza? Você tem que multiplicar internamente pelo vetor u. Quem é o vetor u? Esse cara aqui. 1 dividido por raiz de 2, vírgula, menos 1 dividido por raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2, né? Menos 1 dividido raiz de 2, certo? E aqui, isso aqui vai dar 2 dividido por raiz de 2, que é raiz de 2 na verdade, menos, né? Porque este com este dá menos, tá? E isso aí vai dar, obviamente, 0, né? Vai coincidir com o nosso resultado. Claro, nós calculamos usando o limite, deu 0. Se você vai trabalhar aqui com mais, aqui você vai ter que somar. Então vai ficar 2 dividido por raiz de 2, raiz de 2. 2 dividido por raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2, 2 vezes raiz de 2. Então a resposta deveria ser 2 vezes raiz de 2. Tá bom? Então, quando você desenvolve a tarefa, eu vou querer, claro, por achar isto daqui via limite, né? Via limite. Sabendo que o resultado vai ter que ser necessariamente 2 raiz de 2, certo? Então, é interessante esse teorema, viu? Porque ele relaciona a noção de derivada direcional com a noção de gradiente via o produto interno usual, tá certo? Mas ainda, né, vamos usar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, certo? Para dar outra relação. Mas antes disso, deixa eu resolver um exemplo aqui, ó. Encontre a derivada direcional dessa função no ponto 1, 2, se o vetor unitário u é dado pelo ângulo θ igual π sextos, tá? Então vamos anotar aqui, vamos anotar. Outro exemplo, né? Opa, aqui estou na regra da cadeia já, bom. A regra da cadeia a gente vai estudar depois da segunda avaliação, tá certo? Então vou colocar aqui exemplo, tá? Exemplo. Achar a derivada direcional, né? A derivada direcional, é isso? Dessa função direcional, dessa função aqui, f x y igual a x cubo menos 3xy menos 3xy mais 4y2, eu acho que é, né? 4y2 no ponto 1, 2. No ponto 1, 2, tá? Na direção do vetor. Se o vetor unitário u é dado pelo ângulo, tá?
Beleza, então vamos anotar aqui. Se o vetor unitário, U, né, é dado pelo ângulo θ igual π sextos, não é isso? Π sextos, tá, tudo bem. Tá, então aqui a gente tem que calcular quem é esse vetor unitário, né? A informação que ele é dado por esse ângulo, o que significa isso, né? Temos que saber interpretar esse negócio, tá? Como assim? Olha, então se você tem o seu sistema cartesiano, x, y, e então você é informado de que o vetor unitário é dado por um ângulo, tá? Como assim? Digamos que esse daqui é meu vetor unitário, certo? Comprimento 1. E que meu ângulo é esse daqui, θ, tá bom? De maneira geral vou fazer, tá? Certo? Θ. Então o que significa que esse cara é dado por esse vetor? Bom, você recorre à geometria elementar. Se você projeta isto daqui, então este daqui tem que ser o cosseno. Este daqui não é outra coisa que o cosseno, né? Este daqui tem que ser... eita, não sei o que está acontecendo aqui. Tá. Epa. Tá. Bom, esta parte aqui, né, seria o cosseno do ângulo, né? E esse negócio aqui seria o seno do ângulo. Então, toda vez que é dada essa informação, você já sabe que esse ângulo U tem que ter coordenadas cosseno de θ, seno de θ. Tá bom? Tá? Bom, aqui apagou esse negócio, não sei porquê. Era... Beleza? Agora sim. Então, quando é informado que esse ângulo aí determina o vetor tem que ter essas coordenadas. Por geometria, né? Geometria. Aqui, inclusive, eu não escrevi seno de θ. Beleza? Que seria o cateto adjacente e esse aqui é o cateto oposto. Então, em nosso caso, o θ é igual a π sextos. Então, em nosso caso, nosso vetor U, certo? Seria cosseno de π sexto, né? Π sexto é 30 graus, né? Cosseno é raiz de 3 dividido por 2, não é isso? E o seno é o meio, né? Certo? Num ângulo de 30 graus, o cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa, correto? Muito bem. E agora, como essa função aqui ela é diferenciável, podemos aplicar nosso teorema. Então precisamos calcular as derivadas parciais, né? Então, quem são as derivadas parciais? Derivada da f com relação a x primeiro. Aqui, ó, x cubo, 3x2. Aqui, 3y, né? Menos 3y. E aqui nada. Porque isso é zero, né? Y é constante para x. Tá? Então, 3x2 menos 3y. 3x2 menos 3y, não é isso? Agora, derivada de f com relação a y. Tá, então derivada de f com relação a y. Aqui nada. Aqui vai ser menos 3x mais 8y. Menos 3x mais 8 vezes y, né? Mas você está trabalhando com o ponto 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então temos que avaliar no ponto 1, 2.
Derivada de f com relação a x no ponto 1, 2. X é 1, y é 2. Quanto é isso? Aqui vai ser 3 menos 6. Então, menos 3. E a derivada da f com relação a x não, y, y no ponto 1, 2, vai dar quanto? Aqui vai ser menos 3, né, mais 16, ou seja, 13, não é isso? 13, tá, tudo bem. Então, pelo teorema, a derivada direcional de f com respeito a essa direção u, nesse ponto 1, 2, não é outra coisa que, lembre-se, vamos anotar mais uma vez, gradiente de f nesse ponto multiplicado internamente pelo vetor u, pelo vetor unitário u. Correto? Perfeito. Quem é o nosso gradiente? Bom, o vetor gradiente é aquele cujas coordenadas são as derivadas parciais. Menos 3, 13. E o vetor u, quem é o vetor u? Pois este daqui, raiz de 3, 2, 1 meio. Raiz de 3 dividido por 2, 1 meio, não é isso? E aqui a gente tem que multiplicar, né? Isto por isto vai dar menos 3 a raiz de 3 dividido por 2, mais 13 multiplicado por 1 meio, ou seja, 13 meios, tá? E pronto, não há mais nada que fazer, né? Certo? Então, deixa aí. Beleza? Tranquilo, então. Bom, certo? E para finalizar, deixa então mostrar uma relação Tá, ok. Uma outra relação, né? É a seguinte, né? Então aqui vou precisar da seguinte observação, né? Vamos se lembrar. Quando você estuda cálculo vetorial, né? Estuda a parte do produto interno, né? Estuda a regra de Cauchy-Schwarz, álgebra linear também, né? Então lembrar, né, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, certo? Ela diz o seguinte, né? Se você multiplica internamente dois vetores, certo? Que isso aí vai ser um número. Isso aí é um número, né? Então, se você calcula o valor absoluto desse número, ele não passa do produto da norma de U com a norma de V, tá bom? Essa famosa desigualdade, né, é conhecida como desigualdade de Cauchy-Schwarz. Né? Desigualdade de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz. O produto interno, certo? Cauchy-Schwarz. São dois matemáticos, um francês e um alemão, né? Schwarz. O Cauchy trabalhou essa desigualdade em um caso particular, né? E Schwarz estendeu tudo isso para produtos internos, né? Muito bem. Então, não esqueça, o valor absoluto do produto interno sempre é menor ou igual que o produto das normas desses vetores. Como a gente vai aplicar isto aqui? Porque a derivada direcional, né, graças a esse teorema, em nosso caso, claro, eu vou assumir as condições, né, que f é uma função diferenciável e tal, né? Então, nesse caso, a gente vai ter f, uma função, né, diferenciável, né? É uma função bacana que a gente está estudando, né? Já entende que isso daqui é aberto.
diferenciável, né? Diferenciável, né? Certo? AB, um ponto do domínio, D, e U, um vetor unitário, tá bom? Então, acabamos de ver que a derivada direcional pode ser calculada como um produto interno, né? Esse aqui é um vetor unitário, tá? Então, já vimos, né, ou acabamos de ver, né, na verdade, né, que a derivada de f com relação, ou melhor, na direção do vetor u, no ponto AB, né, com essas condições, pode ser calculada como produto interno do gradiente com esse vetor unitário, correto? Perfeito, perfeito. Tá. E isso aí para qualquer vetor unitário, certo? Então, digamos que a gente se pergunta qual dessas direções fornece a maior derivada direcional e qual a menor. Então, vamos aplicar o valor absoluto, né? Então, vou aplicar o valor absoluto, né? Para ver entre que valores está variando quando você varia o vetor, todas essas derivadas direcionais. Então, aqui vai ser o valor absoluto desse produto interno. Produto interno, né? AB, produto interno aqui, tá bom? E então, nesse momento, você se encontra com valor absoluto de um produto interno. E aí você pode lembrar, olha, a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tá certo? O que diz? O produto interno, o valor absoluto de um produto interno é menor ou igual que o produto das normas. Tá? Olha, aqui eu estou colocando U, V, né? Mas esses aqui são vetores quaisquer, tá certo? Então, pode chamar... esse U aqui não é aquele outro, né? Que a gente está trabalhando, certo? São vetores quaisquer, beleza? Então, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz... Opa, acabou a música. Então, esse aqui vai ser menor ou igual que o gradiente, norma desse gradiente por norma de U. O que eu estou aplicando aqui? A desigualdade de Cauchy. Tá bom? Então, desculpe aí. Então, a desigualdade de Cauchy-Schwarz implica que o valor absoluto desse produto interno tem que ser menor ou igual que isto aqui, produto das normas. Só que isto aqui é 1, né? Porque nós estamos trabalhando com vetores unitários. Então, a gente obteve a seguinte relação. Já já vamos acabar. Me dê uns 5 minutinhos somente, tá? Isso aqui é um negócio teórico. Inclusive, eu já perguntei isso aqui nas provas, né? Certo? E é um negócio bem simples, desde que você entenda a teoria. Então, você vai obter isto aqui. Você vai ter isto aqui. Então, isto aqui está dizendo que, né, o o valor absoluto da derivada direcional não passa da norma do vetor gradiente. Não passa da norma do vetor gradiente. Tá? Então, você lembra que em cálculo 1, né, se x é menor ou igual que y, né,
y número maior ou igual a zero. Então, isto aqui é equivalente a dizer que x, então, está variando entre menos y e y, correto? Então, podemos aplicar isso para deduzir, então, que a derivada direcional sempre vai variar, a derivada direcional, né? Varia entre os seguintes valores. No máximo valor que pode tomar uma derivada direcional é a norma do gradiente. Esse é o valor máximo que pode tomar. E o valor mínimo que pode tomar é menos o gradiente. Menos o gradiente não, menos a norma do gradiente. Menos o comprimento do gradiente. Entendeu? Olha que relação bacana, né? Então, jamais uma derivada direcional pode passar desses valores aí. O valor máximo é isto aqui. E o valor mínimo é isto aqui. Então, conforme varia a derivada, o vetor direção, no máximo que pode obter, que você pode conseguir para essa derivada direcional, né, trabalhando com vetores unitários, é claro, esse valor aqui. Norma do vetor gradiente. Né? E do outro extremo, menos a norma, tá certo? Então, a pergunta natural é, quando é alcançado isso daqui, então, para este vetor unitário aqui, ó, vamos assumir, já para acabar, se teu vetor gradiente é zero, não é zero, aliás, não é zero, é diferente do vetor zero, ou seja, pelo menos uma das derivadas parciais é diferente de zero, tá? Então, para esse vetor aqui, ó, u igual o vetor gradiente dividido pela sua norma, que é unitário, né? Toda vez que você divide um vetor com sua norma, você obtém um vetor unitário. Justamente para isto, certo? A derivada direcional alcança o maior valor. A derivada direcional é máxima. Tá? Direcional é máxima. Tá? Eu disse já perguntei, tipo, achar, né, o vetor no qual a derivada direcional alcança o maior valor. É simplesmente calcular esse vetor aqui. Gradiente, que você conhece, né, dividido pela norma. Pronto. E para o vetor oposto, para V igual menos U, seu vetor oposto, né? Ou seja, simplesmente colocando um menos aqui, menos gradiente, tá? Dividido pela norma do vetor gradiente, né? Que também vai ser unitário, simplesmente está nessa direção, digamos, este U, e o V está na direção oposta, né? É simplesmente isso. Tá? Então, para esse cara, a derivada direcional é mínima. Tá? A derivada direcional é mínima. É mínima. Justamente quando você aplica o teorema para esse vetor, você vai ter justamente isto aqui. Por quê? Porque vai ser o produto interno do gradiente com esse vetor. E aí você sabe, um vetor multiplicado internamente com ele mesmo, é a norma dele ao quadrado. Então vai ficar menos a norma dele ao quadrado, dividir por ele. Vai ser menos a norma. Que é justamente isto daqui. E se você trabalha nessa direção, então,
gradiente multiplicado internamente por ele. Gradiente vezes gradiente, norma do gradiente ao quadrado, dividido pela norma do gradiente, que é justamente, graças à desigualdade de Cauchy, o maior valor possível para uma derivada direcional. Beleza? Então, por favor, não esqueça que a derivada direcional é limitada. Quando, né, você vai fazer variar, né, em todos os ângulos, qualquer ângulo, né, 3, 0 e 2π. Né? Tudo bem, então não passa desses valores, ficam sempre nesses intervalos. Professor, em qual direção eu encontro o maior valor possível? Na mesma direção do gradiente, ou seja, gradiente dividido pela norma. Logicamente, você tem que, o gradiente tem que ser diferente de zero para que possa dividir, né? E a menor, na direção oposta. Tá certo? Muito bem. Ok, então até aqui vem, são os tópicos da segunda avaliação, tá certo? Professor? Sim, deixa aqui somente